Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Marinho, eu sou técnica e tecnóloga em radiologia, também possuo formação em licenciatura em História. Para quem está seguindo lá o perfil do Instagram, História da Radiologia, para quem está seguindo a página lá no Facebook, História da Radiologia, foi lançado um questionamento: o que foi o PRAP? Né? Pouquíssimas pessoas responderam, talvez por falta realmente de conhecimento. Eu também até um tempo atrás não sabia o que era o PRAP. E aí, o objetivo de hoje vai ser justamente compreender o que foi, quando surgiu e por qual motivo, tá? E aí, sem delongas, vamos lá. Primeira coisa importante é compreender, né, o cenário histórico em que tudo isso aconteceu. Tá? É importante saber que entre as décadas de 30 e 70, no Brasil, passava-se por um processo de industrialização, ou seja, né, o país ele deixa de ser um país agrário para paulatinamente ir se industrializando. E nesse processo de industrialização é necessário de uma mão de obra técnica, né? Que tenha o domínio técnico, científico, que seja alfabetizada. E aí, para atender essa demanda, a demanda desse novo mercado industrial, né? Foi se criando, né? Foi se ajustando através do Ministério da Educação, através do Conselho Federal de Educação, pareceres que vão instituir, né, cursos profissionalizantes, currículos mínimos, carga horária, enfim, tudo isso para atender essa nova demanda, tá? E nós, profissionais das técnicas radiológicas, não ficamos de fora desse processo. Enfim, é importante pontuar, e aí de maneira bem simples, que até 1950, né, quer dizer, antes de 1950, os profissionais das técnicas radiológicas até então era formado, ou seja, não havia um curso específico para a formação desse profissional. Ele aprendia na prática, tá? A partir de 1950, nós temos o primeiro curso instituído em São Paulo para a formação desses profissionais, com aulas teóricas e práticas, tá? Sobre esse assunto eu não vou me alongar muito, porque vai surgir uma oportunidade em que isso vai ser tratado de maneira mais profunda, tá? Mas enfim, até 1950, os profissionais eles eram formados através da prática, eles eram treinados para fazer exatamente aquilo. A partir de 1950, criado o primeiro curso técnico em São Paulo, com aulas teóricas e práticas para a formação desse profissional, ok? Como eu havia dito anteriormente, a nossa profissão, antes de ser regulamentada, principalmente na década de 70, né, nós tivemos vários pareceres do Conselho Federal de Educação. Tá? O Conselho Federal de Educação, hoje extinto, ele era vinculado ao Ministério da Educação, criado em 1931. Tá? Então, através desses pareceres, e aí são vários, eu estou pesquisando sobre isso, eu espero em breve fazer maiores considerações a respeito desses pareceres do Conselho Federal de Educação, tá? Eram definidos currículo mínimo, autorização para abertura de novos cursos, tá? Conteúdo, carga horária e grau de escolaridade, como eu tinha falado anteriormente. E aí, traga somente a título de curiosidade, né? Na década entre as décadas de 1970 e 1990, nós tivemos aí um boom, né? De projetos sendo apresentados justamente para que profissões fossem regulamentadas. E esses 37 projetos, eles são sobre 14 ocupações de níveis técnicos, tá?
E dentre esses 37 projetos, dessas 14 ocupações profissionais de níveis técnicos, apenas 2 são aprovadas. Apenas 2 profissões são regulamentadas, sendo uma delas o técnico em radiologia, que ocorreu em 1985, após uma longa espera de anos, infelizmente. Mas isso também vai ser matéria, vai ser tema de um próximo vídeo, assim espero, ok? Então, profissão regulamentada através da Lei 7394 de 1985, ou seja, a partir daí, né, eu tenho uma profissão com a instituição de um piso salarial, com uma carga horária, com atribuições, com uma área delimitada, certo? Ou seja, desde 85 nós fomos privilegiados, ou teria ocorrido a justiça, né? Mas ficou um problema. A Lei 7394 de 85, infelizmente, ela não deu diretrizes, ela não estabeleceu o que seria feito com esses profissionais que já estavam atuando no mercado de trabalho. Anterior à década de 40, quando não se existia curso de formação, certo? Ou com aqueles que fizeram curso a partir da década de 50, como eu tinha falado anteriormente. O primeiro curso ocorreu em São Paulo na década de 50, ou seja, nós tínhamos aí de 50 a 85, 50, desculpa, péssima de matemática, acontece 50, 60, 70, 80. Nós tivemos durante 35 anos profissionais sendo formados através de cursos de uma profissão que até então não era regulamentada. E o que fazer com esses profissionais? Ficou uma lacuna na lei 7394 de 85, infelizmente, tá? Não foi dito o que fazer com esses profissionais que atualizavam. A lei ela foi rígida sobre aqueles que poderiam atuar, que é a lei que vocês já conhecem e que eu também não vou me alongar, até mesmo porque não é o tema central da nossa conversa aqui, no nosso bate-papo de hoje, tá? Então, esses profissionais, num primeiro momento, eles ficaram desamparados. E aí, claro, caberia aos conselhos, né, ao Conselho Nacional de Radiologia e os conselhos regionais amparar esses profissionais. De qual maneira? E aí fica a pergunta, de que maneira que eles seriam amparados? Vamos continuar. Bom, legislação, ok, profissão regulamentada, lá foi estabelecido todas as diretrizes, quais eram as áreas, né, que o técnico em radiologia poderia atuar, beleza, mas como eu tinha falado anteriormente, o que fazer com esses profissionais que foram se formando ao longo de décadas, né, uma vez que a Lei 7394 de 85 não estabeleceu de que maneira esses profissionais seriam amparados. E aí, para saber qual foi o posicionamento, né, do Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia sobre esses profissionais, eu busquei as resoluções que estão disponíveis no portal de transparência do CONTER, para saber quais foram as providências tomadas pelo Nacional, para saber como eles seriam amparados. Só que, infelizmente, das 11 resoluções que tratam sobre o tema, que tratam sobre esses profissionais, que falam sobre o PRAP, né? Infelizmente, das 11, apenas 2 estão disponíveis, né? As outras não. Eu fiz a solicitação via e-mail para o CONTER de todas as resoluções que não estão disponíveis, e eu vou deixar todas elas, as que estão disponíveis, o link das que estão disponíveis, assim como aquelas que não estão disponíveis,
e que eu fiz a solicitação para o CONTER e que eu estou aguardando, porque afinal de contas é um documento, fala sobre a história da nossa profissão. E apesar de ter sido revogada, ela deve estar acessível a qualquer profissional ou a qualquer pessoa que tenha curiosidade em ter acesso sobre esse documento. Sim, a resolução ela é um documento. Assim, seria possível compreender de que maneira, como foi, quais foram as atitudes tomadas pelo CONTER ao longo desses anos para poder não deixar esses profissionais desamparados, certo? E aí, quando eu tiver a resposta, da solicitação que foi feita, eu dou um retorno para vocês através dos canais que eu já citei, Instagram, Facebook, YouTube. É só vocês acompanharem, curtirem, seguirem, enfim, ainda sou novata nesse meio, então ainda preciso me adequar a certos termos, tá? Então, as primeiras resoluções que tratam sobre esses profissionais seria a de 1989 e 1990, que não estão disponíveis, então eu tive que pular para a única que tinha disponível na sequência, que é a resolução número 33 de 1992, tá? Essa resolução, ela institui o Programa de Reeducação e Avaliação Profissional, tá? E ela tem 3 objetivos específicos: avaliar, reciclar e atualizar o nível técnico dos profissionais que executam as atribuições inerentes ao técnico em radiologia, tá? Além de instituir esse programa, institui também uma comissão gestora. E essa comissão gestora, ela também tem 3 atribuições específicas: organizar, administrar e executar o PRAP, sob a supervisão do CONTER. E sobre essa comissão, ela tem nomes, Enfim, essa comissão ela foi formada por, acredito que sejam profissionais, enfim, uma vez que a resolução ela não fala se é técnico, se é tecnólogo, se é advogado, Enfim, temos tido aí uma grande quantidade de profissionais se formando em advogado. Acredito que naquela época não, mas é importante a gente citar o nome dos que participaram dessa comissão gestora. Então, só um minutinho que eu volto com os nomes. Como eu tinha falado anteriormente, eu acho importante citar o nome dos profissionais, enfim, se não forem profissionais da área, eu peço desculpas, mas enfim, dos que fizeram parte dessa comissão gestora, conforme está lá disposto na resolução CONTER número 33 de 1992. José Vanderlei Monteiro, Donato Xavier Durão, Sérgio Tadeu Alves Scaldaferri e Davi Cavalcante dos Reis. Esses eram os nomes dos que compunham a comissão gestora, conforme a resolução CONTER 33 de 1992. E aí eu separei algumas curiosidades, dentre elas a carteira profissional de trabalho, ou uma certidão, ou a portaria, ou ainda uma declaração do empregador, tá? A partir desses requisitos, era possível que o profissional pudesse solicitar a participação no PRAP. É importante destacar que era vedado ao auxiliar em radiologia, ok? Então, auxiliar em radiologia, ele não poderia participar do PRAP. Uma vez inscrito para participar do PRAP, era fornecida uma apostila contendo 12 capítulos, tá? E aí, quem tiver curiosidade lá na resolução vai ter lá quais são os títulos dos 12 capítulos. É importante também, pelo menos para mim é importante, falar que ao final de cada capítulo tinha-se um questionário, tá? E aí a cada término de capítulo, a cada questionário resolvido, o profissional, ele enviava esse questionário para o regional e ao final dessa apostila, mediante ao envio
desse questionário para o regional, o profissional ele poderia receber até meio ponto na avaliação final, tá? Então, apostila recebida, inscrição feita, apostila recebida, exercícios encaminhados para o regional, beleza. Chegou a hora da prova, era uma prova composta de 20 perguntas, cada pergunta, né? Valia 0,5 pontos, ou seja, meio ponto, e o profissional ele precisava obter a média 6, tá? Ele precisava obter 6 pontos. Aqueles que fossem aprovados nessa avaliação, eles recebiam um certificado de aprovação e um registro como PRAP, certo? E aí nós temos uma lacuna não de legislação, tá? Temos resoluções que vão falar do PRAP durante um determinado período. Só que, infelizmente, essas resoluções elas não estão disponíveis no portal de transparência do CONTER. E eu não tive acesso até o momento. Enfim. Na ausência de todas essas resoluções, a próxima que eu encontrei foi a resolução CONTER 1 de 2010, onde diz o seguinte, né? Os profissionais portadores do PRAP, ou seja, aqueles que fizeram a prova, obtiveram um mínimo de 6 pontos, que possuem, né, o registro de PRAP, o registro provisório, que não cumpriram a resolução CONTER número 8 de 2004, infelizmente, não está disponível no portal Transparência, deveriam comprovar até o dia 27/4/2010 a matrícula no curso técnico em radiologia para obter o registro provisório. Bom, infelizmente nós não temos dados, se temos, CONTER, por favor, se puder disponibilizar, seria importante para saber quantos PRAPs nós ainda temos, se temos, né? Ou quantos conseguiram migrar. Seria importante, né? Enfim, tem uma historiadora aqui disponível, pronto para trabalhar, é só dizer qual trabalho precisa ser feito. Aliás, o trabalho que precisa ser feito eu já até falei. Enfim, concluindo, meus queridos, o que conseguiu se perceber é que desde 1985, né, com a aprovação, né, da regulamentação da lei, desde a primeira resolução, que foi em 1989, até a última, 2010, nós temos aí 21 anos, eu consegui perceber, posso estar errada, e se alguém puder passar a informação, por favor, fique à vontade, porque eu não tenho problema nenhum em reconhecer se em algum momento eu falhei. Falhei por falta de conhecimento e não por deturpação de certas informações, ok? O que consegue se perceber é que durante 21 anos, né, o CONTER buscou maneiras de amparar esses profissionais, de não deixar eles à margem, de não deixar com que eles fossem marginais, no sentido de ficar à margem, no sentido de permanecerem desamparados. Foram feitas resoluções, programas, registros provisórios para que esses profissionais eles fizerem o curso e a partir de então pudessem ter as suas credenciais e exercer a sua profissão de maneira legal, tá? Enfim, e hoje nós conseguimos saber o que foi o PRAP. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todos os que acompanham. Talvez não seja uma matéria ou um tema, né, que vai acrescentar na execução do seu exame, né, na execução da tomografia, da ressonância, da mamografia, do raio-x, enfim, de todas as modalidades, radioterapia, medicina nuclear. Talvez essa não seja o tipo de informação que vai acrescentar na execução do seu exame, como eu tinha falado anteriormente, mas vai fazer com que você compreenda a importância da profissão que eu exercemos nos dias de hoje. E é esse justamente o objetivo desse canal. Olhar para trás,
olhar para o passado, ver aquilo que foi feito, buscar saber quais foram os personagens envolvidos, dar voz a eles, compreender que o nosso passado ele é importante para valorizar até aqui onde nós chegamos. Sem eles, sem esses personagens lá atrás, nós não chegaríamos aqui hoje. Foram pessoas que lutaram, foram pessoas que defenderam a nossa profissão. Então, esses precisam ser lembrados. E eu estou aqui justamente para isso, para trazer um conhecimento que, como eu disse anteriormente, não vai acrescentar grandes coisas na realização dos exames, mas vai fazer com que você compreenda um pouquinho mais da importância e de como foi o processo, né, da regulamentação da nossa profissão, de como era antes, de como foi durante e como foi depois. Todas as informações, além do livro, as fontes, né, da onde eu tirei, não tirei da minha ideia, não foi um achismo, não foi nada disso, tá? Todas as informações vão estar disponíveis no texto que vai estar logo abaixo. Em contrapartida, peço para que vocês acompanhem, aqueles que tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais, através do Instagram, História da Radiologia, Facebook, História da Radiologia, YouTube, História da Radiologia. Ou seja, bem facinho. Só jogar lá, História da Radiologia. Como eu tinha falado anteriormente, é tudo novo, está se iniciando aos poucos, mas o debate vai ser legal, vai ser maneiro, vai ser interessante. E vamos fugir um pouquinho daquilo que normalmente se fala sobre a história da radiologia, ok? Conto com vocês, agradeço a participação, agradeço vocês escutarem esse vídeo até o final, lembrando que o material é totalmente 0800, conhecimento ele deve ser compartilhado, ele não deve ser guardado, eu estou aqui cumprindo o meu papel como profissional das técnicas radiológicas e como professora também, ok? Obrigada a todos e tenham um excelente dia!